Foi, pois, Yahushua 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então você vê aqui que antes da Páscoa, ele foi 6 dias antes em Betânia. Quer dizer o quê? Que antes do fim do mundo, Yahushua sempre vai passar nessa terra. No caso, quer dizer o quê? O Eterno veio com Adão e Eva, depois ele foi com Abel e Caim, aí Caim morreu, e ele foi com Sete até chegar nessas novas gerações, como Abraão, depois Moisés, e até vai indo até chegar em Yahushua, depois os discípulos e por fim a gente. Então ele está sempre visitando as pessoas antes de dar os 6.000 anos. E quando dá os 6.000 anos, aí vai chegar o ano do arrebatamento, que é para quem ficar. Aí a pessoa vai ter que fazer sozinha, no caso, esse canal aqui. Então Maria, tomando um arratel de um unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Yahushua, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Então você vê o quê? De que a pessoa aqui, a Maria, ela ungiu o pé de Yahushua e fez a casa toda sentir esse cheiro. Então quando a pessoa ela ficar no arrebatamento, ela vai ter que se ajoelhar aos pés de Yahushua, porque antes Yahushua tinha elevado a pessoa até as alturas para que ela fosse arrebatado. Mas por fim, pela vida que ela levava, ela foi arrebatada até o chão, né? Até o inferno, basicamente. Que nem tá escrito: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Ele tá falando que ele fez um monte de prodígio na terra inteira e ninguém se arrependeu. Basicamente isso. E depois ele fala para Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Então você que foi elevado por Yahushua até os céus, no caso com arrebatamentos também, sonhos e coisas que ele deu, ou até mesmo o entendimento da palavra, ele estava te levando até os lugares celestiais. Mas como você viu uma vivida imprudente, você acabou sendo arrebatado até os infernos. E o inferno é o que você está vendo lá fora, um monte de demônio gritando seu nome, falando que quer te matar e um monte de coisa. E agora você vai ter que ser forte. E quando você der a sua vida, o seu unguento, o seu sacrifício, vai fazer a casa toda cheirar. No caso, quer dizer o quê? Todo mundo aqui nessa terra, principalmente os demônios, vai ver que uma alma foi salva. E sempre vai ter o Judas lá fora, que também é os demônios, reclamando dessa pessoa. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então você vê o quê? Colocava na bolsa e Judas vinha e tirava o que era posto dentro da bolsa. E a bolsa, no caso, é você. Você lia as escrituras, era colocado alguma coisa lá dentro. Aí vinha o demônio e arrebatava o que era semeado dentro daquela bolsa, dentro de você. Então, basicamente, o ladrão era o demônio dentro de você roubando as palavras do Eterno. Era por isso que quando você lia alguma coisa das escrituras, você entendia, minutos depois você esquecia o que acabou de entender. Ou o Eterno te dava uma estratégia para parar com alguma coisa, você não prestava atenção, e minutos depois você esquecia o que o Eterno acabou de te falar. Isso porque veio o ladrão e ele roubou o que estava dentro da bolsa. Disse, pois, Yahushua: deixai-a, pois para o dia da minha sepultura guardou isto. Então você vê o quê? Que o Eterno está guardando para o dia da sua sepultura esse canal. Ele já está preparando o seu caminho para a morte, mas não para a morte eterna, mas para a sua morte na carne, para ressuscitar no espírito. Porque aos pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E isso que Yahushua disse é verdade, que os pobres sempre vão estar nesse mundo. Os demônios são pobres, você acabou virando um pobre com eles. Por agora você tem Yahushua, e por agora você pode dar vida e ser salvo, antes e pós-arrebatamento. Mas quando Yahushua vir nas nuvens, ninguém mais vai ter ele. Os demônios, e quem ficou aí do lado dos demônios vão ser os pobres e vão ficar na pobreza para toda a eternidade. E a pobreza é o lago de fogo. O que você tem lá dentro? Absolutamente nada, tirando a dor. E muita gente dos israelitas soube que ele estava ali. Então foram, não só por causa de Yahushua, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matarem também a Lázaro. Então você vê, né? Lázaro foi o que foi ressuscitado. E eles estavam querendo matar. E você que foi ressuscitado depois do arrebatamento, porque o canal te reviveu, eles já estão pensando em como te matar, pelo menos na carne. Porque muitos dos israelitas, por causa dele, iam e criam em Yahushua.
Então, por causa dos milagres que Yahushua fez, as pessoas acreditavam na palavra. E agora, por causa do arrebatamento, as pessoas acreditam na palavra. Isso é uma coisa a ser considerada, porque não é de agora que é falado nesse canal. Por nesse mundo não existir ainda a consequência, as pessoas não obedecem. Vamos usar exemplo o trânsito. A pessoa ela vai nessas escolinhas para aprender a dirigir e elas aprendem totalmente os recursos que tem a ver com aquele livrinho de regras. E quando eles saem de lá com as suas habilitações, quando eles quebram uma lei ou infringem alguma coisa, automaticamente eles tomam uma multa, tomam pontos na carteira ou eles precisam pagar alguma multa com dinheiro. Então você vê que a punição é real. E pela punição ser real, eles não quebram a lei. Mas agora, se não tivesse nada para fiscalizar a lei, pouco importava para eles se o farol estava aceso ou não. Eles iam ficar trapaceando sempre. Mas por causa da punição instantânea, é por isso que eles obedecem. E isso também entra dentro das escrituras, porque a pessoa está lendo, ela está entendendo. Mas a punição é tardia, ela é lá para o futuro. E como a pessoa ela só imagina o agora, ela não consegue raciocinar de acordo com o futuro, ela fica vivendo desenfreadamente porque não está vendo a condenação e quando aparecer, coitado dela. E é por isso que o Eterno hoje em dia ele não liga mais para quem está desobedecendo, porque o arrebatamento está perto. E ele vai jogar toda a punição de uma vez só naquela pessoa que estava errando de propósito. Então a pessoa que ela mais pecou, a que mais vai sofrer nessa terra. Porque aquela pessoa que sofreu menos, o juízo dela vai ser menos. E a pessoa que sofreu mais vai ser muito pior ainda. No caso de uma pessoa que sofreu menos, ela já estava no caminho de obedecer. Só muda que ela não estava íntegra ainda no caminho. Ela não estava totalmente fixada. Então o que ela sabia, o Eterno só está vindo para firmar mais ainda. Então, ao invés de ela passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela passa menos tempo e a tortura dela é menos. Agora, imagine uma pessoa que tinha um conhecimento tão severo das escrituras e mesmo assim desobedecia tudo. Em vez de ela passar 1 mês, 3 meses, vai logo passar quase um ano inteiro para aprender tudo, para entender que realmente é assim. E por fim, o castigo dela vai ser um dos piores. Então você que tá ouvindo aí que vivia uma vida desenfreadamente, achando que estava tudo tranquilo, ai de tu. Se fosse você, jejuava mais, ouvia muito mais esse canal e se preparava muito mais, porque a sua salvação vai ser mais difícil ainda. Por isso que diz, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por tuas obras serás justificado, e pelas tuas obras também será condenado. Imagina aquela pessoa que abre a boca e só sabe falar a palavra que tem a ver com desgraça. Então essa pessoa ela vai pagar por cada palavra que ela disse, tanto para ela mesma, tanto para aquelas pessoas que ficaram ouvindo o que ela falava. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Yahushua vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamando, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então você vê o que acontece aqui. Esses homens, eles sabiam que Yahushua estava vindo. Em vez de eles darem alguma coisa própria deles, eles pegaram o que era do mundo e deram para Yahushua. Então isso também simboliza vocês. Em vez de vocês darem obras de si próprio para o Eterno, vocês davam obras do mundo para o Eterno. Fazia orações para o mundo, jejuava para o mundo, fazia promessa para o mundo, ia subir uma escadinha não sei da onde e falava para o Eterno que se conseguisse subir aquela escada ajoelhado, ia fazer não sei o que para o Eterno. Ou seja, a pessoa estava fazendo obra e filosofia vã. E orar no monte, tem necessidade? Não. Então estava fazendo o que lá? Isso nada mais era do que se aparecer. Ah, eu fui ali numa montanha, eu orei, eu senti a presença de Deus. Isso é tudo mentira, você não sentiu nada. Porque você vai lá, ora, sente, volta para casa e continua sendo a mesma pessoa. Por acaso fez alguma diferença ter saído de casa? Você só gastou seu tempo e dinheiro. 1000 vezes você ter feito isso em casa do que ter ido lá na rua para se aparecer e depois vir trazer historinha para boi dormir. Então você vê que esse é o caso. A pessoa que ela traz ramos, traz plantas para o Eterno, está fazendo igualmente como Caim. O Eterno ele pediu um sacrifício. Caim foi fazer o quê? Trouxe frutos, legumes e coisas do mundo. E Abel ele foi o único justo. Ele separou do seu melhor, ele tirou o melhor proveito do seu gado e deu para o Eterno. E você está fazendo o quê? Tá pegando o melhor do mundo como você acha que é e tá dando pro Eterno. E o melhor da sua carne, que era a sua obediência, você não dá. Então dessa vez você não vai dar obras pro mundo, você vai ter que dar sua carne de verdade pros demônios comer. E ai de você se tu também era uma pessoa que se maquiava muito. Tua carne tá muito temperada pros demônios. Ou aquela pessoa que adorava passar uma hidratação. Vocês acham que os demônios inventou a depilação por quê? Vocês já pararam para raciocinar o porquê que as pessoas se depilam? Você já deve estar chegando na resposta, né? Demônio não gosta de pelo. Quando você come uma carne de animal, você come o couro dele? Não, você come a parte que está por dentro, a parte que está atrás do pelo. Agora você entende por que o demônio te fazia se depilar.
Você consegue analisar como o demônio já estava te preparando para esse momento? Ele já sabia que você ia ficar. Não é de se admirar de que ele já estava preparando a sua carne. Começou a tirar o máximo do pelo que você tem, para que quando você fosse lá fora a carne já estivesse totalmente pronta. Ou porque você acha que ele simplesmente piorou tanto a água, para a pessoa ser obrigada a passar cremes hidratantes e várias coisas, até mesmo no cabelo. Então você vê que o demônio ele sempre piorou as coisas porque ele já estava preparando a carne. E você nada mais do que passou uma carne de um frigorífico aí qualquer. Mas agora você tem que prestar atenção não para a sua carne, mas para a sua alma. O demônio ele pode condenar a carne, mas a alma não. Então você fique esperto, faça o que sabe e obedeça aquilo que já entendeu. E achou e arrochou um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem mansamente sobre o filho de uma jumenta. Então você vê o quê? E Yahushua está assentado sobre uma jumenta, um animal sobre um jugo, um animal tranquilo. E no futuro ele vai vir assentado em cima de um cavalo, ele está vindo pronto para a guerra, para a peleja. Por isso que as pessoas elas ficam tanto nesse ai, o Eterno só quer o coração. Ele não se importa com as obras. Ele não se importa agora, né? Porque ele está sentado sobre uma jumentinha. Mas quando ele sai dessa jumenta e assentar num cavalo, eu quero ver tu abrir essa boca se você não cai direto no lago de fogo. Vão falar, nossa, o Senhor era tanto amor, o que aconteceu com ele assim? Só que as escrituras falam que o Eterno, ele é desde o princípio como ele é agora. Lembre-se que quem fez o lago de fogo foi ele. Ele é o Deus do lago de fogo. Ele é o Eterno do lago de fogo. Só que você só se preocupava com coisas vãs e você esquecia o mais óbvio. E agora você está conhecendo o lado verdadeiro do Eterno. Ainda bem, porque se você continuasse no lado falso, que é o que estavam ensinando nesse mundo, você não tinha nem salvação. Era para você estar morto, era para você estar no lago de fogo e acabou. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Yahushua foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. Então você vê que os discípulos de Yahushua no começo não entenderam, mas por fim veio o esclarecimento. E isso também vai ser com quem ficou no arrebatamento. No princípio, a pessoa ela não está entendendo o porquê. Vai falar que o Eterno é ruim, vai falar um monte de coisa contra, mas depois de um tempo o entendimento vai entrar, aí daí ela vai entender o porquê. Porque nesse canal já foi falado várias vezes que o Eterno só deu o arrebatamento porque era o único jeito de você ser salvo. Porque se não fosse, não haveria necessidade nenhuma de ter o arrebatamento. Então você vê pela lógica que realmente é necessário. E pela lógica você entende que foi necessário você ficar para que você seja salvo. Porque se não existisse salvação para você, você nem nesse mundo tava. Você era para ter morrido com 12, 6 anos e por aí vai. Lembre-se que você está vivo nesse mundo não porque tu é incrível, mas porque o Eterno quer te salvar. Até mesmo quando você estava em pecado, o Eterno evitava a sua morte. Quantas vezes você poderia ter morrido com coisas bem besta e simplesmente não morreu? Você poderia estar com o celular na sua mão, explodia na sua mão e você morria. E por que isso nunca aconteceu? Porque o Eterno estava te protegendo. Você poderia estar muito bem fazendo uma coisa errada usando o celular e ele explodia bem na hora e você morria. Você teria perdão de alguma coisa? Teria como pedir perdão na hora? Não teria. Então você vê que o Eterno ele sempre preservou a sua alma mesmo fazendo coisas erradas, porque ele queria te salvar. E teve aqueles que trapassaram do limite da misericórdia do Eterno, acharam que era dono do mundo. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Então você vê, né, que vai ter pessoas que vão testificar a seu respeito de que você vai ressuscitar. As testemunhas suas são as pessoas que participam desse canal. Eles estão falando isso porque eles têm certeza que você vai ser salvo, dependendo de suas obras também, né? Como já foi dito, não é porque tem 1 milhão de pessoas orando por você que significa que pela oração desses 1 milhão você vai ser salvo. Nem se todos eles fossem as pessoas mais justas que apareceram nessa terra. Eles podem até orar, jejuar, clamar o mais alto que podem pela sua salvação. Mas se você não fizer nada, não vai mudar nada a oração dessas pessoas. Ele não pode obrigar a pessoa a entrar na salvação se ela não quer. E podem até falar, nossa, e quem não quer ser salvo? Olha as obras daquelas pessoas. Elas realmente querem ser salvas, porque se quisesse não estava fazendo o que é errado. Isso também entra com vocês. Quem é que diz que quer ir para o inferno? Ninguém. Todo mundo diz, nossa, eu quero ir para o céu. Mas as suas obras não mostram isso. E é por isso que ficou no arrebatamento. Quantas pessoas não ficou falando, ora, vem Senhor Yahushua, eu vou ser arrebatado, isso, eu, aquilo, mas as suas obras eram totalmente contrárias ao que as escrituras estavam falando. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer fazer nada. Por isto, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal.
Então você vê que depois do sinal do arrebatamento, a multidão, você que está ouvindo, vai ir ao encontro de Yahushua. Finalmente a verdade chegou aos seus ouvidos. E por fim você vai perceber o quão enganado você foi. E por consequente chegará o tempo da sua salvação, onde você dará vida. E lembre-se que você precisa orar, jejuar, precisa falar as promessas, as palavras, que por causa delas você será salvo, como está escrito na profecia de Joel. E todo aquele que clamar o meu nome será salvo. Que nome é esse? A palavra. Lembre-se que Yahushua significa a palavra do Eterno, a palavra do Altíssimo. Então todo aquele que proclamar a palavra do Altíssimo será salvo. Não da morte, mas vai ser salvo dos demônios. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Então você está vendo o quê? Os demônios vão falar que inútil é matar essa pessoa, porque mesmo assim ela vai de encontro com a salvação dela. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Yahushua. Felipe foi dizê-lo a André. Então André e Felipe o disseram a Yahushua. Então isso daqui é muito sobre as pessoas que pedem um sinal pro Eterno, né? Já foi falado várias vezes sobre sinais aqui nesse canal, né? Que a pessoa vive falando: Senhor, me dá um sinal, se você existe mesmo, aparece aí na minha frente. Só que essa pessoa, ela esquece que mesmo que se o Eterno aparecesse na presença dessa pessoa, não vai surgir milagrosamente um desejo irresistível de obedecer a palavra do Eterno. Porque se fosse assim, era só lhe dar um sonho para todo mundo e geral seria extremamente obediente. E porque até mesmo tendo visões de arrebatamento, pessoas indo parar no inferno e depois voltando, outras pessoas indo no céu e depois voltando, elas simplesmente não fazem nada. Isso porque essas coisas que o Eterno faz mostra que não é assim que funciona. Porque se fosse assim, o próprio Judas teria obedecido o Eterno. E por que o Judas não obedeceu? Porque a obediência não é pela vista, mas é pela fé. Se a pessoa não acredita, ela não vai obedecer. O Eterno pode fazer o que quiser, não vai fazer diferença nenhuma. Quantas pessoas já foram levadas ao lago de fogo? Quantas pessoas já foram levadas ao inferno? E depois ela simplesmente aparecia lá? Até no próprio inferno existia uma ala onde eram levadas pessoas que tinham esse arrebatamento de ver o inferno e simplesmente voltava para lá. Essas eram as que mais sofriam. E isso também entra naquela parábola entre o rico e o pobre. O próprio rico estava lá falando sobre mandar alguém dos mortos a falar com os irmãos dele. Mas o próprio Abraão disse: se não escutam os profetas que estão vivos, como vai ouvir uma pessoa que está morta? E Yahushua lhe respondeu, dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então você vê aqui que ele fala: é chegada a hora. E realmente ela já está chegando. E por fim, ela já chegou. E o glorificar o Filho do Homem não é que ele vai ser crucificado pela segunda vez, mas todos darão glória ao Altíssimo porque o arrebatamento aconteceu. E que glória será essa? Com a boca falando glória a Deus? Não. A glória que vão dar ao Altíssimo é a obediência daquela pessoa. Porque assim como Yahushua foi crucificado e os discípulos obedeceram porque viram ele ressuscitado, assim será com vocês também. Porque vocês viram o arrebatamento, ouviram o canal, obedeceram o canal e foram salvos. Essa é a maior glória que vocês podem dar nesse momento. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então você vê o quê? Se o grão de trigo ele fica na terra, ele não consegue criar raiz, nem virar uma planta e por fim dar algum fruto. Mas quando ele cai e morre, aí ele dá o fruto dele, que no caso é gerar aquela planta e depois os frutinhos. E isso tem a ver com vocês. Enquanto vocês não se alimentarem do canal, enquanto vocês não forem lá fora e os demônios não matarem a carne de vocês não podem dar fruto de obediência. Que o único fruto de vocês vai ser não negar Yahushua até esse processo. Não é porque você está ouvindo o canal e já está salvo. Não é porque saiu lá fora que já está salvo. Você só vai estar salvo depois que morrer. Esse vai ser o fruto que você vai dar na hora. Porque você pode ouvir tudo aqui e negar lá fora. Você pode não ouvir aqui e já ter negado. E você pode ouvir os dois aqui e negar no último segundo. E você pode ouvir tudo aqui e permanecer firme até na morte. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Então ele está falando o quê? Que quem ama essa vida terrena aqui, já perdeu a vida celestial, porque essa pessoa já encontrou a sua vida aqui. E quem perdeu a sua vida aqui nessa terra, ela já encontrou a sua vida no céu. Ela escolheu perder a sua vida por algo que não vê, para ser salvo,
do que perder algo que não vê para ficar nessa terra. Então, a maioria das pessoas, quando elas iam nessas congregações, ou fora da congregação também, como fazer uma faculdade, um curso, coisas assim relativas a isso, a pessoa, ela perdia a salvação dela para viver esse mundo. Ela vivia o tempo presente, ela não imaginava o futuro. E por fim, aqueles que viam um futuro, mesmo estando no tempo presente, eles já se preparavam, já criavam seus mantimentos lá para o futuro, porque eles entendiam que era mais importante ter uma vida de obediência aqui e ser salvo do que simplesmente duvidar da certeza das coisas e pagar com a boca. Quantos por aí não falaram que era ateu e simplesmente ficou no arrebatamento e agora tá aí chorando, né? Tá agora falando que o eterno existe. Cadê o ateu agora nesses momentos? É fácil falar quando não tem nenhuma condenação, né? Mas agora que tem, fica quieto, né? Será se valeu a pena dizer que era ateu? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Então tá vendo, né? Se alguém quer seguir Yahushua, tem que servir ele. E aonde Yahushua for, a pessoa também vai. Yahushua foi para a salvação, você também precisa ir para a salvação. Yahushua foi para a crucificação, você também precisa ir para a crucificação. Agora minha alma está turbada. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas para isto vinha esta hora. Então você vê que o momento é solene, o momento é deveras triste para quem ficar. Mas é para esta mesma hora que o Eterno está te preparando. Não para que você fique aqui na terra, sofra e morra. Não. Ele está te preparando para que você suba, mas agora de outro jeito. O primeiro jeito era quando a pessoa morria no leito. Aí ela se arrependia dos seus pecados e subia. O segundo era no arrebatamento. E o terceiro e último é depois do arrebatamento. E quem ficar para ver a volta de Yahushua, não se engane, não há salvação nenhuma, ele está vindo para destruir. E se por acaso você está duvidando, espera para ver. Quem vai pagar com isso não vai ser as pessoas que estão falando nesse canal, não, vai ser exclusivamente você. Se você ouviu tudo, não acreditou em nada e está achando que aqui é adventista, que acredita que o arrebatamento é o mesmo dia que Yahushua vindo nas nuvens, espera para ver. Lembre-se que quem vai pagar com isso vai ser você mesmo. Ninguém aqui vai sentir sua falta não, se você acha que é especial. Você está se iludindo, você vai ficar no arrebatamento, sim. Você não vai dar sua vida porque você acha que o arrebatamento vai acontecer pela segunda vez. Você acha que a salvação vai ser depois que Yahushua aparecer nas nuvens. Segue esse plano. Aí quando você aparecer no mar de vidro lá dos demônios, não adianta chorar não. Ninguém vai se lembrar e ninguém vai se comover com seu choro. Você foi avisado, e por que não fez nada? Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então você vê o quê? Que Yahushua ele já preparou esse canal aqui. Ele já mandou a sua palavra. E aconteceu o arrebatamento. E agora você vai ser glorificado pela segunda vez. Glorificado primeiramente com esse canal, quando você renovar o entendimento. E glorificado pela segunda vez quando você der a vida. Ora, a multidão que ali estava, e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Então, no dia do arrebatamento, as pessoas vão falar muitas coisas. Vão falar que foi raios, vão falar que foi ETs, vão falar que foi trovão, vão falar que é uma Segunda Guerra Mundial, ou terceira, sei lá. Vão falar alguma coisa, mas não vão dar créditos ao Eterno. Respondeu Yahushua e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então você vê o quê? Que o Eterno não está dando o arrebatamento porque ele quer se aparecer. Ele está dando um arrebatamento por amor de vós, porque ele sabia que se ele não desse o arrebatamento, você não teria aparecido no céu. Como assim aparecido no céu? O único jeito de você aparecer lá, para quem ficou, era dando a vida. Mas como é que você ia dar a vida se o arrebatamento não veio ainda? Você ia dar para quem? Primeiramente que você nem obedecia, agora você está obedecendo por causa que deu o arrebatamento. Você consegue ver que você só está obedecendo por causa do arrebatamento. Se não tivesse acontecido, você obedeceria? Era até possível que no longo da sua vida o Eterno te apresentasse esse canal. Mas você tem certeza que você obedeceria o que esse canal manda? Você só está obedecendo agora por causa disso. Então você não pode perder esta oportunidade. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então tá vendo o que, né? Que o dono desse mundo, como dizem que é Satanás, ele vai ser expulso do mundo, ele não tem mais controle sobre o mundo. E por fim, ele já está julgado e condenado e reduzido a nada. E é só falta de cumprir as escrituras para que ele seja lançado no lago de fogo. Porque julgado e condenado ele já está. Agora só falta consumar a parte dele ser jogado no lago de fogo. E isso só vai acontecer depois que todos derem a sua vida. E eu, quando for levantado da terra, todos atrarei a mim. Então você vê que isso é totalmente verdade. Quando Yahushua foi levantado da terra, no caso na crucificação, ele levou todos a ele. E quando foi levantada sua noiva, todos serão direcionados mais uma vez para ele. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então você vê o quê? Que
que Yahushua ele já sabia que ele ia passar por uma tortura imensa, ele já sabia que seria pregado e muitas outras coisas. E nem por ele ter esse entendimento ele ficava se esquivando, ele fazia tudo de acordo com o que estava escrito sobre ele. E assim será com você, você já tem um entendimento que no futuro você precisa dar a sua vida, que é através dessa tortura. E você também já está tendo o entendimento que precisa se preparar para isso. Na leitura que teve de Mateus, você via que tudo aquilo que ele ensinava, que ele praticava, ele falava que pela sua própria boca te condenava. Então Yahushua não falava nenhuma palavra negativa a respeito da crucificação dele. E ele também falava que o que sai da boca é o que contamina o homem, porque procede do entendimento do homem. Então, se o entendimento de Yahushua era totalmente santo e ele falava de acordo com a crucificação dele, era o que ele estava se contaminando para ele conseguir cumprir as regras. E assim também será com você. Se você tem um entendimento, já sabe o que vai acontecer no futuro, por acaso você vai ter a coragem de falar alguma coisa negativa do que o Eterno preparou para você? Porque se você falar, o que você está atraindo? Bênçãos que não são. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Messias permanecerá para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E isso é verdade. E Yahushua mesmo disse que ele permaneceria a palavra com todos para sempre. Mas chegará uma vez que essa palavra não vai estar mais lá. Quando essa terra for destruída, o que é do Eterno vai voltar para ele. E o que é de Satanás, desse mundo, vai voltar para ele. Disse-lhes, pois, Yahushua: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então é isso que ele está falando. Aproveitem agora enquanto a luz está nesse mundo. Chegará uma hora que ela será tirada. E aqueles que se encontrarem nas trevas, para onde irão? E a única luz das trevas é esse canal, para que quando vocês estejam cheios da palavra, vocês se tornem a luz do mundo. E como vocês estão claros, vocês podem enxergar em que caminho estão andando. E como vocês são a luz, quando vocês se desprenderem do corpo, a luz voltará para a luz. Lembre-se que a luz dissipa as trevas, e também a luz não se mistura com as trevas. Você pode pegar uma vela num lugar escuro. Independente da distância que você esteja, você sempre consegue ver aquele pontinho de luz. E por mais que você pegue alguma coisa e oculte aquela luz, ela sempre vai ficar acesa lá dentro, por mais que esteja oculta por algo. E quando você tira aquela coisa que estava ocultando a luz, ela volta a irradiar a luz de novo. Então por agora você está sendo oculto pelo seu corpo. A sua alma brilha porque você está cheio da palavra, mas o teu corpo oculta a luz que está dentro de ti. E quando o corpo for tirado, a luz será irradiada para fora. E luz atrai luz, então a sua luz também será levada para a luz do Pai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Yahushua, e retirou-se e escondeu-se deles. Então aqui você vê, né? Enquanto tende luz, crede nela. Enquanto existe a luz nesse mundo antes do arrebatamento, obedeça a luz, porque quando ela for tirada, já era. Por isso que fala aqui: estas coisas disse Yahushua e retirou-se, escondeu-se deles. Então quando Yahushua for retirado, ele vai se esconder dos homens. Se esconder como? Ele vai parar numa outra dimensão onde o homem não enxerga. E como ele vai estar oculto, como as pessoas acharão ele? Por isso o Eterno preparou esse canal para que aqueles que estavam cobertos sobre a escuridão pudessem raiar uma luz de esperança para a salvação. E aquele que obedecer, sabe onde se encontrará. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então você vê que a fé, ela não vem por estar vendo alguma coisa. Poderia muito bem aparecer uma manifestação do Espírito Santo regenerando um membro perdido, mas nem todos dariam crédito sobre isso. Eles realmente poderiam acreditar que o membro foi ressuscitado, mas não no sentido de acreditar para obedecer, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso é uma verdade. Senhor, quem está acreditando nesse canal? E a quem o Senhor vai se manifestar? Será que é para você que está ouvindo? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Então você vê que a pessoa estava tão cega, estava tão endurecida, que nem mesmo vendo os sinais elas acreditavam. E muitas pessoas até mesmo vendo o arrebatamento ainda assim não deram crédito. E vai ter muitas pessoas que até mesmo dentro do lago de fogo ainda não vai conseguir acreditar que aquilo dali é real. Mas de tanta pessoa apanhar lá dentro que vai se tornar real. Vai entrar o entendimento nela forçado. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então você vê que Isaías falava pela fé. Contudo,
E como assim ele falava pela fé? Porque Isaías, através do Eterno, ele conseguia ver o futuro. E no futuro ele via que mesmo o próprio Filho do Eterno fazendo os milagres, eles não acreditavam. E por ele ver aquilo, o Eterno dava um entendimento. E foi isso que ele escreveu. Vendo não vereis e ouvindo não ouvireis. Isaías ouviu. Isaías entendeu. E o Eterno também deu entendimento. E através do Eterno ele escreveu uma coisa muito verdadeira. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então você vê que as pessoas também elas vão muito pela aparência. Tem sim pessoas que acreditam e obedecem à palavra do Eterno, mas por medo de crítica de outras pessoas, eles desobedecem de propósito para não serem criticados por outros. Isso também é negar Yahushua. Então a pessoa até andava totalmente direitinho, mas por causa de outras pessoas faziam o errado. E ela foi fazer o errado bem no dia que deu o arrebatamento, e por causa disso acabou ficando. Então não seja de Yahusha só por aparência, mas também seja de Yahusha interiormente, obedecendo em tudo, sem medo de perder amigos ou emprego. 1000 vezes você não ter amigo nenhum e estar salvo, e 1 milhão de vezes você não ter dinheiro nenhum e ser pobre e salvo do que ter tudo nesse mundo e perder tudo em menos de alguns segundos, porque amava mais a glória dos homens do que a glória do Altíssimo. Então é isso que você vê aí pelo mundo. As pessoas amam a glória do homem, mas elas aborrecem a glória do Altíssimo. Quantas pessoas não fazem cursos, faculdades, são bem-sucedidos, têm nome bem renomado, mas quando sabe que obedece à palavra do Eterno, parece que toda essa credibilidade cai por terra. E Yahushua clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Então está falando o quê? Quem está crendo na palavra não está crendo só na letra, mas também está acreditando no próprio Eterno. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. E o que ele está dizendo? Quem olha para a palavra está vendo a salvação. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Então ele está falando o quê? Que Yahushua era a esperança de salvação do homem, para todos aqueles que se encontravam em trevas, raiasse a luz sobre eles. Isso daqui também tem a ver com o canal. Se vocês ouvem isso daqui, do que o canal está falando, vocês não ouvem a voz do homem, vocês ouvem a voz do Eterno. E se vocês rejeitam o que esse canal está falando, vocês não rejeitam o homem, mas vocês rejeitam o que o Eterno trouxe. E ele está falando também que a luz desse mundo é o canal de novo, e todo aquele que rejeita o canal está rejeitando a luz do Eterno, e escolhe mais a glória do mundo, a glória dos demônios, do que a glória que só pode vir do Eterno. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Isso é verdade. Se você não ouve esse canal e você não acredita nele, não faz diferença nenhuma. O canal ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos, e não para condenar os que já estavam perdidos. E aquele que não quis se encontrar com o canal, não fez diferença nenhuma. A pessoa que estava perdida, ela simplesmente abriu uma porta e por mais que visse aquela porta não encontrou nada. Era como se olhar no espelho, e por mais que visse a sua própria presença, era como se não estivesse nada ali dentro. Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Então isso quer dizer o quê? Que Yahushua ele trouxe a salvação. A condenação já existia antes mesmo de Yahushua aparecer nesse mundo revestido de carne. E quem não recebe Yahushua e nem tampouco as suas palavras, o fim dessa pessoa se encontrar do lado dos demônios. E Yahushua não precisa falar nada. A própria condenação ou a própria consciência da pessoa já acusa ela ali perante mesmo. Ela sabia que o dele é errado. Por que fez? Porque ela queria fazer o mal. E quando ela fez o mal num tempo oportuno, Satanás foi lá e matou ela. É por isso que o tribunal de Yahushua é aqui na Terra. A pessoa lê ali, sabe que está errado e faz do mesmo jeito, ela não precisa ser levada nas alturas para saber que está errado. Antes de morrer, a própria pessoa sabe que está condenada. Desde a pessoa ver a luz, ela já está vendo as trevas. Quem é das trevas não faz parte da luz, está esperando o quê? Que uma luz vai raiar, ela vai subir lá no tribunal, aí a Yahushua vai falar alguma coisa, depois ela vai descer de novo? Ela já vai direto para lá. A própria consciência dela sabe que está condenada. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então você vê o quê? Que Yahushua ele não veio falar de si próprio, ele não veio falar o seu próprio entendimento, mas ele veio falar tudo aquilo que o Eterno disse que era para ele falar.
tudo aquilo que ele deixou escrito sobre Yahushua. E aqui também, o que você ouve não é teologia, nem interpretação do homem, e nem alguém facultado com alguma coisa, mas é unicamente a pura e verdade palavra do Eterno. Quem acreditar, acreditou, e quem não acreditar não faz diferença. Lembre-se que quando você não acredita no que as escrituras dizem, você não está fazendo mal a ninguém, só está fazendo mal a você mesmo. Você que vai ser apagado da história. Você vai viver unicamente no lago de fogo. E aqueles que quiseram aceitar a palavra do Eterno e obedecer o que ele falava, eles pouparam a existência deles na salvação, porque a sua única existência vai ser no lugar onde você queima eternamente. E a dor é tão severa que não tem nada que seja para descrever aqui. Parar para imaginar que a tortura que você vai passar é menos. Na verdade, a tortura que você vai passar nem é ruim, para ser sincero, comparado com o Lago de Fogo. Diria que era 1000 vezes você passar por essa tortura do que você ficar sendo torturado no Lago de Fogo. Então você vê que essa tortura que você tá passando não é nada. Se a pessoa tá fazendo drama com isso daí é porque ela nunca provou o Lago de Fogo. E nem queira. Porque se ela provasse, ela ia escolher 1000 vezes ela ser torturada pelos demônios do que simplesmente queimar lá dentro. Lembre-se que aqui na Terra, você vai sentir unicamente dor na sua alma. Se arrancar um pedaço da sua pele, aquela dor passou. E lá no fogo que você vai sentir dor exatamente em tudo. Na carne, na alma, até pensar dói. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu falo como o Pai me tem dito. Então você vê o quê? Que Yahushua sabia que o que o Eterno trouxe era salvação, era vida eterna para os homens. E como Yahushua também era homem, ele sabia que se não obedecesse também estaria condenado. Então ele teve que obedecer tudo porque ele sabia que aquilo dali era a salvação dele, era a vida eterna dele. E assim também será de vocês. Vocês ouviram, vocês entenderam, e agora por vocês praticarem, essa se tornou a vida eterna de vocês. No caso, a salvação. Em nome de Yahushua HaMashiach.